Olá, queridos, amados irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Agradeço também a você, que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Que Deus continue vos abençoando poderosamente. Queridos irmãos e minhas irmãs, existe um profeta na Bíblia bastante criticado por conta da sua desobediência, da sua insubmissão a Deus, por conta das suas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Estou falando de um filho de Amitais, cujo nome é Jonas. Todos nós sabemos que Jonas foi enviado por Deus para pregar em uma cidade chamada Nínive. Muitos criticam Jonas pela sua desobediência, pela sua insubmissão e por entender que Jonas tentou fugir, se ausentar, se distanciar daquilo que Deus teria ordenado. Só que a palavra de Deus, queridos, ela nos diz, ela nos afirma que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ninguém consegue se ausentar, ninguém consegue se esconder da presença de Deus. E muitos criticam Jonas porque Jonas tentou fugir da presença do Senhor. Eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário, a sua opinião acerca do assunto em que vamos tratar. Você gostaria de trabalhar, de estar no meio de um povo desobediente? Seja sincero e honesto. Você gostaria de pertencer a um povo desobediente a Deus? Que uma coisa é você desobedecer o ser humano. Outra coisa é você desobedecer a Deus. Todos nós sabemos que o motivo de Moisés e alguns hebreus não entrar na terra prometida foi a desobediência. Você sabe que o pecado se originou na terra desde que Adão e Eva desobedeceram os mandamentos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje toda a humanidade sofre por causa da desobediência. Os dias atuais em que estamos vivendo hoje
não está diferente dos tempos de Nínive. Hoje, nós temos o maior trabalho de enviar uma pessoa para pregarmos o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, se tenta enviar um missionário, um evangelista, e as pessoas hoje pensam duas vezes a ir. Não é porque eles querem desobedecer os mandamentos de Deus. Não é por isso. É por analisar as consequências que virão pela frente. Isso aconteceu com a vida de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas não queria, de nenhuma forma, desobedecer os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Mas as atitudes do povo de Nínive, os pecados do povo de Nínive, a desobediência do povo de Nínive, tentou levar Jonas a outro destino. Jonas queria que Deus punisse, mandasse juízo o povo ou a cidade de Nínive. Porque Jonas não queria estar no meio daquele povo tão desobediente. Louvado seja Deus. Jonas não queria estar anunciando a palavra de Deus àquele povo. Então, queridos, todos nós sabemos que Deus já teria enviado a Jonas a Nínive. Porém, Jonas tentou se ausentar. Eu não aplaudo Jonas pela sua atitude. Eu não aplaudo Jonas pela sua decisão. A decisão de Jonas foi precipitada? Foi errada? Sim. Porque Jonas usou de extrema irresponsabilidade com as pessoas. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, muitas vezes a consequência não vem só para nós, vem para outras pessoas que estão ligadas a nós ou que estão ao nosso redor. Jonas agiu com extrema irresponsabilidade, porque Jonas, no momento que Deus manda ele para Nínive, que ele toma um barco e vai para Tarse, e o texto é bem claro, tentando fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz, que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que aquele barco estava a ponto de se espedaçar. Louvado seja o nome do Senhor. E os marinheiros, os tripulantes daquela embarcação, para tentar aliviar do peso daquela embarcação, começaram a lançar as suas cargas no mar, para tentar aliviar do peso. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo, ou talvez eles não entendiam, que não era isso que estava causando a tempestade, apenas por uma pessoa que estava em desobediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jonas, quando entra naquele barco, ele se esconde no porão do barco. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso sobreveio essa tempestade. Jonas agiu com extrema irresponsabilidade, porque além dele colocar a sua vida em risco, ele também colocou a vida de outras pessoas também em risco. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos ali poderiam ter morrido, poderia ter acontecido naufrágio e não ter escapado uma vida, tudo isso por conta da irresponsabilidade de Jonas. Queridos, é necessário que nós, como seres humanos, antes de tomarmos uma decisão precipitada,
nós venhamos analisar se aquilo ali não vai trazer problemas para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, porque uma atitude, uma decisão errada, uma decisão precipitada, como já disse, além de trazer consequências para a minha vida, também vai comprometer as outras pessoas. Louvado seja Deus. Jonas estava desobedecendo o mandamento de Deus, porque o Senhor teria enviado Jonas para anunciar, para pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Jonas tentou fugir da presença do Senhor, como diz o escritor, mas eu não metralho Jonas por causa disso, como também não dou aplausos a Jonas por causa da sua atitude. Mas, queridos, é como já lhe disse e volto a lhe dizer, ninguém quer estar no meio de um povo rebelde. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine se Jonas não estivesse preparado para ir anunciar a palavra de Deus em Nínive. Jonas poderia ter chegado lá, se colocado no meio daquele povo e também ter tido as mesmas atitudes, as mesmas ações em que aquele povo estavam praticando diante do Senhor. Louvado seja Deus. Porém, Jonas teria que passar por aquele momento de experiência com o Senhor. Antes, eu quero lhe dar um conselho. Antes de enviarmos um obreiro, uma pessoa, um missionário, para um campo, para um trabalho, para uma missão, analise se essa pessoa está preparada. Se esta pessoa está preparada. Porque o despreparo no meio do povo de Deus é grande. Às vezes a pessoa tem uma boa intenção a ir, tem desejo de ir, mas não está preparado. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma história aconteceu com Jonas. Jonas talvez não estivesse preparado. Não estou dizendo que Jonas não tinha vocação. Não estou dizendo que o Senhor não estava com Jonas. Eu não estou dizendo que não foi o Senhor quem enviou a Jonas. Mas eu lhe pergunto, será que Jonas não teria que passar por aquela experiência? Louvado seja o nome do Senhor. Por aquele momento, para que Jonas conhecesse de fato quem era o Senhor. Louvado seja Deus. Então a Bíblia nos diz que Jonas, ao entrar no barco, no navio, Jonas se esconde no porão do navio. Todos nós conhecemos essa história de cor e salteado. Ao Jonas descer ao porão do navio, a palavra de Deus nos diz que sobreveio uma tempestade naquele barco. Eu já lhe disse e volto a dizer, Jonas agiu com extrema irresponsabilidade, porque ele não colocou em risco somente a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. Eu devo analisar, eu devo pensar, antes de eu tomar uma decisão, uma atitude, eu devo pensar não somente nas consequências que pode vir até a mim, mas a vida também de outras pessoas. Então, diz a Bíblia que os marinheiros lançavam as suas cargas no mar. Veja o prejuízo, tudo por conta de uma irresponsabilidade de uma pessoa. Lançaram as cargas no mar, porém, o vento não diminuía, a tempestade não cessava. A Bíblia diz que um dos mestres, um dos tripulantes daquele barco,
teve uma atitude e desceu ao porão do navio. Quando ele desce, ele tem uma surpresa. Ele encontra Jonas dormindo. Tem muita gente hoje dormindo nos dias em que estamos vivendo. Dias de calamidades, dias difíceis, onde o pecado está se originando sobre a terra. A desobediência do povo está se originando sobre a terra. E muitos de nós estamos descansando. Muitos de nós estamos acomodados. Muitos de nós estamos dormindo que nem Jonas, despreocupadamente. Quando aquele homem encontra Jonas dormindo, ele desperta a Jonas e pede a Jonas que clamasse. Primeiro ele faz uma pergunta: o que se passa contigo? Agarrado no sono, dormindo, e quando a tempestade está soprando? Levanta-te! Oh glória! Nós precisamos tomar uma atitude urgentemente. Muitas vezes, queridos, a tempestade está soprando contra o nosso barco. E nós estamos o quê? Acomodados. Nós estamos dormindo, despreocupado, e não está nem aí para o que está acontecendo à nossa volta. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, nós precisamos urgentemente nos levantar. O pecado está aí, a desobediência está aí, as pessoas se distanciando de Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento. E nós estamos deitados, acomodados e dormindo. Olha o que se passava com Jonas. Jonas estava o quê? Dormindo. Não estava nem aí para a vida. O tempo estava passando, a tempestade soprando e Jonas dormindo. O marinheiro pede que Jonas se levantasse. O que você está fazendo acomodado aí? É hora de você também tomar uma decisão de se levantar. O mundo está clamando por salvação. Deus não queria punir a cidade de Nínive. Deus queria que fosse pregado o evangelho. Aquele povo chegasse ao pleno conhecimento da verdade e tivesse uma possibilidade de alcançar a salvação. Será que você, no seu comodismo, está esperando a punição de Deus para as pessoas? Será que você não se compadece das almas que estão perdidas, que estão distanciadas da presença de Deus? Será que você não percebe que o mundo está clamando por salvação e você deitado, acomodado? Levanta-te. Toma uma decisão na vida. Toma uma atitude. Será que Deus não vai cobrar de mim e de você? Pelas nossas decisões? Pelas nossas atitudes? Pelos nossos erros? Pelo nosso coração maldoso, esperando que Deus pune esta nação? Você precisa tomar uma decisão. Jonas se levantou. Você sabe qual foi a petição daquele mestre, daquele tripulante, daquele navio? Clama ao teu Deus. Clama ao teu Deus.
para que Ele se lembre de nós, queridos irmãos. É hora de nós levantarmos e mostrarmos o Deus que nós servimos para este mundo. É hora. O momento é esse de nós levantarmos e mostrarmos o tamanho, a grandeza do Deus que nós servimos. Em vez de estarmos deitados, de estarmos acomodados, de preocupar somente com os nossos, não faça isso. Não faça isso. Não tenha a mesma atitude de Jonas. E talvez você está se perguntando, irmão Lucivaldo, mas você disse no início da mensagem que Jonas não queria pregar para desobediente, que Jonas queria que Deus punisse os desobedientes. Irmão Lucivaldo, você disse no início da mensagem que não concordava com as atitudes de Jonas. Não concordo. Não concordo com a atitude de Jonas. Com a decisão de Jonas de não querer pregar na cidade de Nínive só porque era uma cidade de um povo desobediente. Eu não concordo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho até que Jonas, ele teria um certo motivo para ele não ir. Porque ninguém quer se juntar com pessoa desobediente. Mas foi o mandamento de Deus. Foi uma ordenança de Deus para Jonas ir. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas teria que ir pregar, fazer a vontade de Deus. Ele disse no início que uma coisa é você desobedecer o homem, outra coisa é você desobedecer a ordem de Deus. Se Deus está mandando, se Deus está ordenando, vá fazer a vontade de Deus, porque é muito melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do homem. O marinheiro, o mestre do navio, levanta, disse para Jonas: clama ao teu Deus, para que assim esse Deus se lembre de nós, para que não venhamos perecer, não venhamos morrer. Resumindo, a palavra de Deus nos diz que ele chamou os outros tripulantes do navio e disse: vamos lançar a sorte, para sabermos o que de fato está acontecendo. A Bíblia diz que lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Louvado. Você está esperando ser lançado no mar? Você está esperando a condenação? Você está esperando a punição de Deus sobre a sua vida? Para você poder despertar? Resumindo, pegaram Jonas, lançaram no mar. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. Aí eu lhe pergunto, alguém conseguiria passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe e ainda permanecer respirando? Só que a palavra de Deus diz que Jonas passou e foi lançado na cidade, na praia de Nínive. Eu quero encerrar. Nunca tente desobedecer os mandamentos de Deus. Nunca tente você querer desfazer os planos do Senhor. Porque na vida de quem Deus tem promessa, de quem Deus tem plano, os planos de Deus, querido, não podem ser frustrados. Mas cedo ou mais tarde, Deus vai cumprir na sua vida o chamado que Ele tem sobre você. Para encerrar, lhe digo, não tente fazer que nem Jonas. Não tente se ausentar. Não tente desobedecer
os mandamentos de Deus, porque você pode receber uma grave punição. Que Deus te abençoe. Peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e que o Senhor continue te abençoando. Fique na paz.